Olá, queridos, olá, queridas. Esse vídeo é dedicado ao Vitor Fava. Vitor Fava tem um canal super bacana dedicado para SQL Server e com dicas bem legais sobre SQL Server, sobre a carreira de DBA. Ele tem um blog legal, tem um grupo focado em SQL Server, o grupo é o SQL Maniacs. Então vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo, se ainda não conhece ele, dá uma olhadinha lá. O cara tem conteúdo bem bacana sobre SQL Server, ok? Bom, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, consistência das suas bases de dados no SQL Server. A sua base de dados está consistente? Você tem certeza disso? Se ficou na dúvida, vem comigo. Pois bem, gente, nós confiamos no SQL Server. De fato, podemos acreditar que ele segue todas as regras para prover um gerenciador de banco de dados relacional que atende todas aquelas exigências ACID, né? Garantindo atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade das transações. Porém, as nossas instâncias são altamente dependentes de hardware. A gente não pode esquecer disso, certo? Então a gente depende de memória RAM, a gente depende de disco, rede, CPU. E uma das principais causas para a corrupção de base de dados são os discos. Se você tem um disco lá com bad block, já era, corrompeu sua base, né? Corrompeu lá uma área da sua base, ok? Não é incomum ver corrupção acontecer por conta de um problema na rede de comunicação ali com storage, tá? Isso não é incomum. Também existem problemas conhecidos aí de bases que ficam corrompidas por conta de um driver de rede, da placa de rede que está desatualizado, né? Corrupção causadas em memória RAM já são bem mais raras, mas ainda assim podem ocorrer. Então, tem uma série de variáveis nesse cenário. E aí eu te pergunto de novo, as suas bases de dados estão consistentes? Você tem certeza disso? O SQL Server fornece uma ferramenta pra gente para nos apoiar na resposta dessa pergunta. E só ela pode te dar essa resposta. Só ela pode apoiar a gente a responder isso, com certeza, ok? A ferramenta em questão é o CheckDB. O CheckDB é um comandinho, é um utilitário, né? Quando a gente executa ele varre todas as páginas, todas as estruturas internas do nosso banco para garantir se o banco está consistente ou não. E aí, infelizmente, né, tem muito amigo DBA que não conhece CheckDB ou que não dá devida importância para esse cara, tá? Alguns amigos acham que habilitar o checksum na base, utilizar um backup com checksum é o suficiente para garantir a consistência dos dados, e não é. Tá? Se você fizer uma busca lá no site do ProRandall, do SQL Skills, você vai ver que ele tem vários textos falando sobre esses mitos, né, em relação ao checksum, ao CheckDB. Eu vou compartilhar alguns links aí com vocês na descrição do vídeo, tá? Lembre-se, o ProRandall é o pai do CheckDB, né, então é um cara que tem, assim, tem embasamento para falar sobre o tema, né, como ninguém, tá? Então, a única ferramenta que pode garantir que sua base está consistente é o CheckDB. E agora, vamos ver. É super simples usar o CheckDB. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Pois bem, na nossa demo aqui a gente vai utilizar a base AdventureWorks 2016. Se a gente quer executar um CheckDB na AdventureWorks 2016 aí, a gente pode executar desse modo aqui, ó, DBCC CheckDB, abre parênteses, o nome do banco, fecha parênteses, ou você acessa o banco de dados, né, com o use AdventureWorks 2016 e em seguida executa um CheckDB. Simples assim. Vou executar aqui um CheckDB para a base AdventureWorks 2016. E o desafio do CheckDB, eu mostro ele rapidamente para vocês aqui. É lógico, ele tem os benefícios dele, que eu já falei aqui, mas também tem um custo, né? Essa base que eu estou executando aqui, o CheckDB, tem quase 7 GB. É uma base bem pequena, ok? Porém, para bases maiores aí, para grandes bases de dados, o CheckDB ele pode ser bem carinho, pode ser um grande desafio executar o CheckDB em ambientes com grandes bases de dados. Principalmente quando a gente pensa no tempo disponível para realizar essa tarefa, né? Porque o CheckDB, ele de fato exige muito do seu servidor. Ele consome muitos recursos também, tá? CPU, ele acessa muito disco. Então ele vai consumir muitos recursos do servidor. Portanto, você tem que escolher um horário adequado para executar o CheckDB, né? Então, tenha cuidado, evite executar o CheckDB em horário de produção. Faça isso de madrugada, faça isso no fim de semana, né? Ou em períodos de calmaria aí no seu workload. Porque do contrário, você vai afetar as aplicações, os seus usuários, né? Vão sentir uma lentidão no ambiente, tá? Então, olha aí, ó, 1 minuto e 25 e tá aí meu CheckDB executando ainda, para uma base de 7 GB. É uma base pequena, gente, tá? Tá aí, o nosso CheckDB finalizou com 2 minutos e 35, né? Então, vejam que, de fato, você tem que considerar a questão do tempo e a questão do consumo de recursos no seu ambiente quando for executar um CheckDB. Para bases muito grandes, para os Very Large Databases, né? Essa opção aqui pode ser bastante útil. Quando você inclui a opção Physical Only na execução do seu CheckDB, você está falando para o CheckDB, analise somente a estrutura física do banco. Então ele não vai fazer uma série de validações lógicas que custam aí um tempo considerável, tá? Então isso aqui pode facilitar muito, pode agilizar muito
o tempo de execução do CheckDB. Porém, isso aqui, você tem que pensar assim, isso aqui é um recurso para agilizar a execução. Mas o ideal seria que, periodicamente, você fizesse uma execução, digamos assim, completa do CheckDB, incluindo as validações lógicas. Então, sei lá, semanalmente faz uma execução physical only e, sei lá, a cada 3 meses, talvez, executa aí o CheckDB completo, tá? Para garantir também a questão da consistência lógica do seu banco de dados. Agora que você já sabe como executar o CheckDB, vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode analisar os resultados, né, que ele gera. Algo que pode facilitar a análise, gente, é sempre incluir na execução do CheckDB essa opção aqui, ó, No Info Messages, tá? Por padrão, o CheckDB expõe muitas mensagens, porém, a maioria dessas mensagens não são mensagens críticas, elas são apenas informativas. Então, na maioria das vezes, as mensagens informativas aí, elas não vão ser importantes para nossa análise. Elas não vão dizer se a base está consistente ou não, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar a opção No Info Messages e ver somente aquilo que de fato interessa. Então, olha só o resultado que a gente teve aqui, ó. Né? Na execução do CheckDB anterior. Teve aqui um bocado de linha. Mas o que de fato importa está lá no final. Aqui no final nós temos aqui uma linha que fala: o CheckDB encontrou 0 erros e 0 erros de alocação, 0 erros de consistência na base de Eventworks 2016. Ótimo, é isso aí que a gente esperava ver mesmo. Ok? Agora, se a gente executar um CheckDB com a opção No Info Message, o que a gente vai ver? Bom, tá aí. Executou, olha o resultado. Ele falou que o comando foi executado com sucesso. Você pode até ficar com um pouquinho de medo aqui. Puxa, será que não perdi nenhuma mensagem importante? Não, você não perdeu nada importante. Se tivesse qualquer corrupção na sua base de dados, qualquer inconsistência lógica ou física, isso ia aparecer aqui, tá? Quando ele dá essa mensagem que o comando foi completado com sucesso, é porque tá tudo bem. Então foi ótimo, tá? Você pode comprovar isso dando uma olhada no Error Log. Então a gente pode vir aqui no Error Log, né? Toda vez que a gente executa um CheckDB, isso fica registrado no Error Log automaticamente, tá? Então aqui você consegue ver que o comando EBCC CheckDB foi executado com sucesso e que ele não encontrou nenhum erro lógico, não encontrou nenhum erro e nenhum erro precisou ser reparado, ok? Então tá aqui, a gente tem uma evidência aqui dentro do Error Log. Vamos executar aqui um CheckDB nessa base aqui, ó. Numa outra base, a demo underline CheckDB. Tô colocando aqui ó, o No Info Message que acabei de mostrar pra vocês. Pois bem, agora olha só, olha que diferença o resultado. Aí ele não falou que o comando foi executado com sucesso, né? Ele mostra um monte de mensagem em vermelho, né? E aqui no final ele fala, ó. O CheckDB encontrou 0 erros de alocação, mas encontrou 4 erros de consistência na base demo CheckDB. Okay? O que é bem ruim, ou seja, este banco aqui, demo CheckDB, está inconsistente, tá? Aqui ele traz alguns dados importantes. Ele fala, ó, o CheckDB encontrou erros na tabela orders, né? Então ele já fala pra gente em qual objeto está a corrupção, né? Isso facilita muito aí o nosso processo de análise agora. Então vamos dar um select aqui na tabela orders, quando o pedido aqui foi esse 11.077. Ok, vamos executar. Ué, mas se a base está corrompida, por que eu estou conseguindo ver registro nessa tabela, né? Então, olha só que aí eu estou conseguindo ver o registro. Se eu executar aqui um novo select nessa tabela, para o registro 10.248. Opa! Aí a gente teve um erro, tá vendo? Mas que ele serve detectou um erro de consistência lógica. Tá falando que tem um checksum incorreto aqui. E, resumindo, galera, essa tabela aqui já era. Se eu der um select asterisco nela, eu não vou conseguir recuperar os dados, porque o SQL Server vai ter que varrer a tabela. Quando passar por aquela área que está corrompida, vai tomar esse erro de inconsistência e vai jogar essa mensagem aqui pra gente. Esse seria o erro que a aplicação ou qualquer outro usuário teria quando lesse esse trecho da tabela, tá? Então temos aqui um exemplo de uma tabela de um banco corrompido, tá? Se isso aqui fosse um cenário real, a gente teria que torcer agora para ter um backup íntegro para recuperar os dados dessa tabela, tá? Existem meios de tentar corrigir uma inconsistência dessas sem um backup, mas isso assim é a última opção, tá? Porque na tentativa de tentar resolver o problema aí usando um processo de reparação, existe uma grande possibilidade de perder dados, o que é péssimo, né? Eu vou falar sobre esse processo de reparação no próximo vídeo, né? O processo de reparação de uma base corrompida. Mas por hoje, pra gente encerrar, eu vou deixar a dica é a seguinte, ó, executa o CheckDB pelo menos uma vez por semana em todas as suas bases, incluindo a Master, a Model e a MSDB.
Arruma espaço na sua janela para executar o CheckDB periodicamente. Por quê? Porque só esse cara pode te dizer se sua base está consistente ou não, ok? Se você é DBA, lembre-se que uma das suas principais responsabilidades é garantir que os dados dos seus bancos estejam seguros e consistentes. Se você optar arbitrariamente por não executar o CheckDB, você está colocando o seu emprego e até mesmo a sua carreira em risco, tá? Pensa bem nisso, meu caro. Ter um banco inconsistente, por uma falha no disco, por uma falha em qualquer outro recurso no seu servidor, isso pode acontecer. Estamos suscetíveis a isso. O que não pode acontecer é você saber disso por um usuário e descobrir que sua base está corrompida há mais de 2, 3 semanas. Ok? Você tem que saber antes para poder se posicionar, para conseguir propor a melhor solução e demonstrar que de fato você é o administrador do ambiente. Não vacila, queridão, não vacila, querida, tá? Em um próximo vídeo eu vou mostrar que dá pra agendar a execução automática do seu CheckDB, isso com certeza ajuda muito, tá? Mas por hora é isso aí. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreva no canal, vídeo novo toda semana sobre os principais gerenciadores de banco de dados. A gente se vê, até mais!